Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas da região norte do país. Eu sou a doutora Vanessa Sex, sou dentista e empresária, há mais de 10 anos desenvolvendo e treinando equipes de clínicas odontológicas. Hoje a minha convidada super especial é a Thaís Souza. Ela é auditora, já foi auxiliar de saúde bucal e está há 7 anos no grupo Dentistas do Norte. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, doutora. É uma honra estar aqui. Obrigada a você por ter aceito esse convite. Mas me conta um pouquinho aqui sobre você, sobre a sua família, sobre curiosidades, um pouquinho da sua carreira, como que foi esse início. Então, doutora, um dos meus sonhos de infância, né, era ser dentista. E como na época, logo quando eu me formei no ensino médio, eu não trabalhava, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, né, que é bem cara. Conversando com o meu namorado, com a minha mãe, o que chegava mais próximo da faculdade era o curso técnico. Sim. Então, com a ajuda deles, eu meti a cara, fiz o curso em 2017 e em 2018 saí para entregar currículo atrás, né, de emprego, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo Dentistas do Norte e comecei como auxiliar de saúde bucal, trabalhei em 2 unidades no centro. Sim. Aí veio a pandemia, fui para uma unidade do Armando Mendes, foi quando eu conheci a senhora. E, pelo visto, né, meu trabalho foi muito bom para mim estar aqui hoje. Com certeza, nossa, é uma trajetória aí muito longa, ela deu uma resumida, mas, gente, assim, eu acho que uma das pessoas que mais conhece todos os processos mesmo de dentro da clínica é você, Thaís, porque você é muito curiosa, você é detalhista, ela vai lá, ela fuça no sistema, ela quer saber como é que funciona, ela pergunta, então, sempre quando ela quer uma resposta, ela vai atrás, isso te torna uma pessoa muito determinada, então, aonde você vai, você quer saber de tudo, você vai perguntando, você vai fuçando. Isso é muito bacana, assim, essa proatividade, né, de querer entender o todo, né, e tomar suas próprias conclusões. E eu acho que isso é muito legal, quando, por exemplo, você ficou na parte de auxiliar de saúde bucal, você tinha métodos para higienizar ali um simples instrumental, digamos assim. Poxa, mas se eu higienizar dessa forma, vai ser mais eficiente, vai, né, limpar mais rápido. E tudo eu via que era um processo, né? Na hora de fazer contagem de material no estoque, né, tem uma lista, planilha, enfim, muita organização. Então, eu acho que você é, assim, uma das pessoas principais mesmo de conhecer todo o processo da nossa rede de clínicas. Sim, doutora. Até porque eu era auxiliar de saúde bucal, mas eu nunca fiquei somente ali auxiliando o dentista, na parte da esterilização, lavando material. Eu sempre me interessei em saber de tudo dentro da clínica. Sim. Como funcionava a recepção, questão de caixa, tudo. Isso é muito legal. Eu acho que porque também é o seu sonho, né? E eu acho que esse sonho de ser dentista tá mais próximo do que a gente possa imaginar. Sim. Enfim, porque eu acho que você já tá praticamente formada, digamos assim, de observar, né? Claro que tem muitas coisas que você tem para aprender na faculdade, mas eu acho que você tá no caminho, viu? Obrigada. Mas assim, me conta assim, durante a sua trajetória no nosso grupo, teve 3 momentos marcantes assim que você possa lembrar, né, de positivamente falando assim, algum caso ou alguma pessoa que te marcou durante essa trajetória no nosso grupo? 3 momentos, eu acho que o primeiro foi quando eu engravidei. Oh, Polo! Veio aquele medo, né? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir dar conta? Mas, graças a Deus que deu tudo certo, né? Continuei trabalhando, até porque eu ia ter que sustentar o meu filho, né? A partir daquele momento. Então, aí que eu ia ter que trabalhar mais ainda para me dar tudo do bom e do melhor para ele. Sim. E o segundo foi quando veio a pandemia, né? Vários auxiliares foram para a rua, né? Pegaram a conta, por conta tudo fechou, né? E eu também fiquei com medo, né? Foi uma coisa que me marcou bastante, um momento que me marcou bastante. E o terceiro momento foi quando tive a oportunidade de mudar de função.
né? Que praticamente só mudou o nome, porque já era o que eu fazia dentro da clínica, né? Fiscalizava, entendia de tudo, administrava, resolvia, BO, tudo que era para resolver, pode deixar comigo que eu resolvo. Então, acho que foi esses 3 momentos que... marcantes, né? Quando eu também tive a Isis, né, durante a trajetória profissional, e fica, assim, um medo, né, do novo, como que vai ser, os hormônios à flor da pele, e como é que vai mudar a rotina. E a gente fica com medo, a gente chora, a gente ri, a gente tá feliz, a gente tá triste. Enfim, mas só agrega, né, a gente tem mais força para acordar mais cedo e em busca de realizar nossos sonhos. E quando a gente volta para casa e vê aquele rostinho ali esperando a gente, parece que recarrega a gente na tomada, né? E fala, cara, continue com o seu objetivo, porque eu estou aqui, eu sou sua dependente, o Apolo olha para você com certeza, deve falar, mamãe, aí pronto, acabou todo o estresse, acabou todo o cansaço. Eu acho bem legal. E assim, sobre a pandemia, gente, foi muito, muito, muito desafiador pra gente. Né? Aqui na nossa região, eu acho que foi, assim, mais afetado mesmo, assim, de não ter vaga nos leitos, e foi aquela loucura, a gente perdeu muitas pessoas, assim, conhecidas. Os nossos sócios também, né, inclusive, foram pra não intubação, mas, assim, pra internação mesmo, foi algo muito sério. E, assim, pra gente que era dono, foi muito, muito desafiador a gente ter que dispensar, dar conta de 100% dos funcionários. E depois a gente ter, né, recontratar, e depois que liberou. Mas pra gente era uma dor, porque a gente não tinha certeza de nada, absolutamente nada, nem como seria, enfim. E apesar de a gente ser da área da saúde, depois a gente pôde abrir, né, com organização, com agendamento, mas foi um momento muito tenso pra geral, assim, né? Foi muito, muito desafiador. Mas que bom, assim, que deu essa virada de chave também, né, na sua trajetória, ter mudado de função, ter aceito o convite, porque a gente se forma, a gente geralmente quer atuar numa linha, né? E quando eu vi potencial em você, em vir para a parte da gestão, né, para vir analisar os números junto comigo, e você topou, para mim também foi uma satisfação muito grande você ter vindo para essa função da auditoria. Assim, no dia a dia, Thaís, eu queria te perguntar, o que você sente que é mais complicado, digamos assim, sabe? O que nos bastidores a gente vê e fala, nossa senhora, isso aqui é um pouquinho pesado, isso aqui é um pouco desafiador, assim. Porque muitas pessoas que nos assistem hoje, eles também têm negócios próprios, eles também são donos de consultórios, ou são também gestores de algumas clínicas, né? Então, o que você vê, assim, pra você é um pouco complicado? Eu acho que tem um pouco de dificuldade na questão de lidar com as pessoas. Questão da comunicação, da gente ter um jeito de falar, né? Pra não falar além, né? Não falar besteira, não falar demais. Ter um jeito de chamar atenção, de corrigir no momento que é preciso. E cada ser humano tem uma crença, né? Tem uma criação. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura no modo de falar com as pessoas, né? Seja colaboradores, seja pacientes mesmo, né? Então, eu acho, assim, que tem um pouco de dificuldade. Acho que todo mundo tem essa dificuldade, né? Na questão da comunicação com o ser humano. Sim, cada um entende de uma forma, né? Sim. Às vezes no WhatsApp, eu vejo isso muito no WhatsApp, né? Às vezes a pessoa coloca caixa alta, fala, tá gritando comigo, né? Tá chamando a minha atenção. Aí eu já mando uma figurinha pra quebrar o clima. E às vezes nem é. E nem é, às vezes é a intenção, né? Sei lá, o dedo bateu lá, deu caixa alta. Ou às vezes é a intenção, enfim. Tem de tudo. Mas acho que a comunicação, na maioria das empresas mesmo, tem essa dificuldade. Tem empresas que são mais abertas, né? A gente ouve paciente, ouve colaborador, ouve todas as áreas ali para deixar mais organizado, pacífico possível. Mas a gente sabe também que tem
gente, assim, que é muito fechada. Tem empresa que é muito fechada e que você não consegue atingir o dono, você não consegue, né? A sua palavra não chega até onde deveria chegar. Aí, muito leve traz e é onde tem os maiores conflitos, né? Sim, sim. E que bom que a senhora dá, né? Dá essa abertura para mim, né? Pra gente que trabalha com a senhora. Porque qualquer dificuldade quando eu tenho em relação a alguma pessoa e qualquer tipo de coisa, aí eu corro para a senhora. Eu corro para a senhora, doutora, como é que a senhora acha que eu tenho que falar? Como é que a senhora acha que eu tenho que fazer? Como é que a senhora acha que eu tenho que agir? E a senhora super me ajuda. Ah, que bom saber. Mas eu acho que é por conta da experiência mesmo, né? A gente vai calejando, a gente vai entendendo um pouco do ser humano, a gente vai fazendo alguns cursos também, né? Que ajudam a gente a essa parte da gestão, a parte da comunicação. Eu acho que tudo vai agregando, né? Sim. E só o fato de vocês correrem a mim a perguntar, eu tenho obrigação de estudar um pouco mais, digamos assim, né? Ler um pouco mais de livro, fazer alguns cursos aí para poder ajudar mesmo, de forma geral. Bacana. Me conta aqui um pouquinho, como que você consegue conciliar a vida profissional e a vida pessoal? Ou não consegue? Tá tudo certo também. Consigo não, doutora. Você é bem sincera, né? Bem sincera. É bem difícil, né, doutora? Querendo ou não, a gente acaba levando para casa o estresse do dia, né? Mas quando eu tô com meu marido, com meu filho, eu tento, no máximo, não estar mexendo no celular. Né? Não mexer no celular, responder fora do horário de trabalho. Exato. Né? Tento evitar esse tipo de coisa para poder dar atenção para eles, mas é bem difícil. É bem difícil. Já me falaram, por eu ser capricorniana, dizem que capricorniano tem trabalho em primeiro lugar. Ah, é? Não sei, mas eu sou muito focada assim no meu trabalho. Pode ser que seja por causa do meu signo, né? Não entendo muito sobre isso. Mas eu gosto de trabalhar. E assim, se a gente vê o trabalho como missão de vida, como propósito, não passa mais a ser trabalho, não ser, né? Porque trabalho, às vezes, a gente, olhando a palavra, ouvindo a palavra, parece que é um peso, né? A gente vê aquela, tipo assim, cara, é desafiador, é cansativo, pô, acorda cedo, às vezes tem gente que pega ônibus, enfim, corre o risco, né, de ser assaltado, outras coisas assim. Mas quando a gente vê que, pô, eu tô indo lá para ajudar as pessoas, para voltar a sorrir, né, para poder ajudar aquela pessoa que tem dificuldade em, não sei, fazer uma lista de material. Enfim, se a gente acorda com esse pensamento, o dia já é diferente, né? Pô, eu tenho a oportunidade de trazer o alimento para casa, eu tenho a oportunidade de, às vezes, ajudar minha mãe, minha família. Enfim, muda completamente essa visão, né, de que trabalho é cansativo, que é um esforço. Porque a gente sabe, em todas as áreas, gente, vai ter momentos, né, que a gente vai parar e pensar, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? É isso mesmo? Sim, vem as dúvidas, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente precisa curtir a trajetória, né? Não só pensar no resultado final, não só pensar no objetivo final, mas se você conseguir curtir a trajetória, o caminho, o dia a dia, né? A gente tá aqui nesse podcast, por exemplo. Nossa senhora, né? Vamos relaxar, vamos curtir, vamos aproveitar ao máximo, né? Porque é muito único, né? Os momentos passam muito rápido e a gente precisa aproveitar cada segundo da nossa vida. Sim. É sobre isso, né? E tá tudo certo. No dia a dia, assim, do trabalho, o que você não deixa de fazer? Fiscalizar. Fiscal, galera. Chegou a fiscal. Só da presença dessa mulher num balcão, a gente já começa vamos se movimentar, galera. Mas eu acho assim, o que todo dia eu olho mesmo, doutora, é o que entra e o que sai. Todo dia eu vou lá, abro o sistema. Não deixo de fazer isso. Porque não importa só o que está entrando, né? Exatamente. Também importa o que sai. Com despesas, certeza, né? Perfeita colocação. Senão o dinheiro só passa, gente, não fica, né? Sim. Então, a gente precisa fechar a torneirinha aí das despesas, né? E é coisas que a gente pega muito no pé, né? São detalhes que precisam ser vistos. Por que muitas empresas fecham? Porque não tem esse controle financeiro, né? Não tem esse controle das saídas, enfim, às vezes gasta mais do que pode, né? Então, tem muitas vezes que a gente precisa
pesquisar mais, né? Sim. Ver se não tem... A gente, como uma rede, tem essa vantagem também de, às vezes, pedir alguma coisa emprestada para alguma clínica ali próximo, sim, né, Thaís? Então, isso ajuda bastante, viu, gente? Então, a gente que é dentista, muitas vezes a gente tem aquela crença, nossa senhora, que a gente é concorrente, que isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus, trabalhem com parceria. Não é concorrência. A concorrência nossa hoje em dia, às vezes, é a loja de eletrodoméstico, às vezes é o mercado, às vezes é a loja de sapato, onde o nosso paciente vai pegar e investir o dinheiro dele, né? Então, a gente tem que pensar muito grande, pensar em parceria, como que a gente consegue atingir um fornecedor, por exemplo, e conseguir melhores preços, né? Por exemplo, a gente tem um parceiro que é a Dontos. A Dontos, ela é o nosso software em relação à gestão odontológica, né? Então, a gente consegue um custo-benefício muito grande. Por quê? Porque a gente é uma rede, a gente consegue, às vezes, algo melhor, porque são 36 unidades, né? E do ano passado para cá, inclusive, você ajudou muito na implementação desse sistema. Nossa senhora, como a Thaís nos ajudou e todo o suporte da Dontos também na hora de implementar, porque desde o ano passado a gente está com a Dontos, a gente está muito feliz, muito satisfeito, e a cada mês eles vão atualizando o sistema, vai cada vez ficando sim, melhor, né? Agora teve recentemente a atualização do WhatsApp, então é para agendamento, confirmação de consultas, para aniversariantes, para uma mensagem de bem-vindos aos nossos pacientes. Então muitas vezes a gente não pode mais só depender ali da nossa recepcionista, né? Lembrar de dar seja bem-vindo. Se a gente tem algo automatizado, fica muito melhor, né? E a Dontos, ela tem essa automação e é muito incrível. Você que gosta de ver os números, as despesas, sim, eu tenho certeza que uma das pessoas que mais acessa o sistema Dontos é a Thaís, porque ela gosta de ter esse controle. E você acha, assim, o que você tem para falar da Dontos? Me fala um pouquinho, assim, do ano passado que a gente implementou o sistema para agora. Eu acho que a Dontos é um sistema bem completo, ainda mais em relação de agendamento, já tem mensagens automáticas, né, para lembrar o paciente do agendamento, e a senhora citou o aniversariante também, é muito importante o paciente, eu como paciente, eu gosto, né, de me sentir importante, né, de sim, ser lembrada, eu acho que os nossos pacientes também gostam, né. Exatamente. Então, isso com esse sistema, eu acho que ficou bem legal nas nossas clínicas, né, de mandar essas mensagens para o paciente. Sim. E questão dos números, é bem completo. É muito bom, né? Sim. Gente, assim, a gente exterminou todos os papéis da clínica praticamente, né? Porque tudo agora é digital, reconhecimento facial, tudo muito, assim, organizado. E eu gosto muito da parte do suporte deles, assim. Todos os dias a gente vai ver o grupo lá de WhatsApp, já tem alguém do suporte deles. Oi, bom sim, dia, tá precisando de alguma coisa, precisando de alguma ajuda? Então, a gente, como cliente da Dontos, a gente se sente muito acolhido, né? Muito ouvido. Isso é muito importante. Então, eu recomendo a Dontos para vocês que estão procurando algum sistema, né, de gestão odontológica. Eu recomendo bastante. O @ deles é Sistema Dontos. Então, olhem lá o Instagram, porque tem muito conteúdo relevante. O Alexandre aí é uma pessoa super acessível. Então, eu recomendo a Dontos, viu? Não poderia deixar de falar, gente. Não poderia deixar de falar. Me conta aqui um pouco sobre o seu sonho, Thaís. Você me falou que você pretende, né, fazer a parte da odontologia. E muitas vezes, hoje em dia, assim, eu vejo que muitas vezes o pessoal fala, porque as profissões antigas vão acabar, agora é mais parte tecnológica. E você tem esse sonho de ser dentista, né? E eu fico muito feliz. E me conta um pouco mais sobre isso, o que você pretende aí para o seu futuro. Você até me falou, olha só, gente, que ela quer se tornar sócia do Grupo Dentistas do Norte. Mas, assim, eu queria saber mais o porquê e me conta um pouco desse sonho. E em questão da faculdade, né, é questão de sonho mesmo, né, de realização de sonho de infância, um dos sonhos de infância. E também, né, aprender a técnica. Eu me acho bem melhor do que muitos dentistas. Modestamente falando. Sim, né, bem humilde. Mas é mais a questão de técnica, né, ter autoridade, né. Eu quero ser dentista para mim ter autoridade nessa área. E em relação à gestão, eu me identifiquei muito, né, quando eu fui para a parte da auditoria. E
Eu já me acho dona. Quando vou falar das clínicas, eu falo nossas clínicas, né? Quando eu falo para a senhora nossas clínicas, eu já me acho dona. Então, em relação à sociedade, doutora, é mais, que nem a senhora fala, né? Mais é assinar o papel. Exatamente. Porque eu já tenho cuidado, né? Eu já tenho, assim, todo um... Como é que eu posso falar? A mentalidade de dono. Eu acho que isso é muito importante. Você ter a cabeça de dono. Sim. Você saber que aquela luz ligada, aquele ar-condicionado desperdiçando, Sim. aquele material ali... Tipo assim, cara, é como se tivesse saído do seu bolso. Sim, é como se fosse meu. Exato. Sabe? Já é como se fosse meu. Uhum. Então, a questão de sociedade vai ser mesmo só para assinar o papel. Quando eu me formar como dentista. Adoro, gente. Fica aqui, viu? Depois, futuramente, a gente assiste esse episódio e vai falar, nossa, lembra quando a gente declarou Sim. isso? Nossa senhora, Tô jogando pro universo. Joguei pro universo, é isso mesmo. A gente tem que declarar, a gente tem que jogar pro universo, viu? E correr atrás também, né? Pra gente poder conquistar os nossos sonhos de infância. Eu também tinha muita vontade de ser dentista. Eu acho que a minha dentista, a doutora Miriam, quando era bem pequenininha, minha mãe levava a gente de bicicleta, eu e meu irmão na garupa, a gente enfiava o pé no raio, e ela levava a gente pro dentista, e era o nosso momento, sabe? Eu sentia aquele cheirinho de dentista, a gente ganhava cartelinha de adesivo, eu olhava, assim, os detalhes no consultório, tudo me encantava. E eu ficava tão relaxada como criança, ia lá aplicar flúor, às vezes fazer limpeza, que eu até dormia na cadeira. Era o nosso momento, assim, de relaxamento. Então, aquilo me marcou bastante. A minha doutora, ela dava aqueles sugadores, luva pra gente brincar. Eu passava a semana inteira só brincando de dentista. E acabou que eu consegui realizar esse sonho, né? Foi muito complicado, teve muitos transtornos, assim, até alcançar. Porque chega na hora mesmo do vestibular, eu tinha dúvida. Mesmo sabendo que era um sonho de criança, eu falei, gente, mas será? Será que eu vou dar conta? Nossa senhora, o curso é longo e tem, né, tem investimentos e tal. Aí eu pensei, acho que eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar aqui enfermagem, farmácia. A nossa cabeça, né, a minha cabeça pelo menos, ficava muito confusa. O que eu vou fazer pro resto da minha vida? E eu acho que foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha, porque eu pude cuidar de muitos sorrisos, fiz mais de 15 mil atendimentos como dentista, depois eu fui para a parte da ortodontia e realmente eu parei na gestão, porque, cara, a gestão foi, assim, o meu brilho nos olhos, foi o que realmente, assim, me encantou. É algo, assim, para mim, maravilhoso, né? É um mundo cheio de oportunidades. Fui fazer muitos cursos para a parte da gestão, porque a gente realmente não entende, né? Uhum. De pessoas, de números, de estratégia, de marketing, de vendas. É muito raso que a gente passa, assim. E na minha época ainda é mais raso ainda. Sim, sim. E eu acho que a gente precisa buscar, né? Se a gente quer, a gente precisa buscar. Não depende somente de faculdade. Sim. Depende do aluno mesmo. E isso aconteceu comigo, doutora. Inclusive, esse sonho, né, despertou por conta desde quando eu comecei o meu tratamento ortodôntico. Ah, legal. Eu fiquei encantada. Sério? Nossa, meu sorriso era muito feio. E eu fiquei, meu Deus, como é que ele conseguiu transformar, né, meu sorriso pro que era, pro que é agora, né? E aí eu fiquei, meu Deus, encantada. Eu quero entender mais, né, sobre isso. Eu fiquei na minha cabeça, eu quero aprender também. E também fiquei pensando quando fui fazer o vestibular, será? Mesmo sabendo lá no fundo, odonto, fiz o vestibular para fisioterapia, ganhei 70% da bolsa, me inscrevi, mas eu fiquei, será? Com aquela dúvida. Cheguei aí, acho que um mês. Você foi? Fui. Olha aí, não sabia. Mas eu fiquei, não, acho que não vou ser feliz. Entendi. Não quero. Tranquei. E agora eu vou meter a cara no odonto, porque eu acredito que é isso que eu quero mesmo, então... Vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo. Sim. É uma decisão, né, que você precisa pensar mesmo. Cara, trancar a faculdade, cara, 70% de desconto, né? Outras pessoas poderiam falar assim pra você, não, faz 2 então, vai até o final da físio e depois você... Não, gente, ela tava extremamente decidida e ponto, né? Isso que é mais legal. Sim, me falaram, faz, termina, aproveita, né, o desconto, termina a faculdade de fisioterapia. Sim. E depois lá na frente, se tu não gostar mesmo dessa área, tu faz odonto. Aí eu... Não, cara, mas eu vou perder tempo. Não quero, não adianta. Então é isso, muito bom. E, Thaís, me fala aqui, ó, vamos fazer um bate-bola?
Vamos. Perguntas diretas, rápidas, assim, papo. Vamos lá. Arruma o cabelo, que aí vem... Eu vou até fazer algo que não está aqui no script. Mentira. Vou fazer o que está aqui no script. Mas assim, pra você, ser auditora é... Responsabilidade. Perfeito. Na clínica eu sempre... Fiscalizo. Vocês não estão entendendo. Ai, na clínica eu jamais... Perco venda. Adoro também. Eu adoro... Dinheiro. Isso é muito massa, cara. Isso é maravilhoso. Ai, eu detesto. Corpo mole. Ai, arrastação de pé não é com a gente. Nossa senhora, que preguiça. Minha maior inspiração é... Você. Ai, obrigada. Uma frase que mudou a minha vida. Uma frase. Se não tem, a gente inventa, assim, uma frase que... Eu acho que o que eu escuto muito o meu marido falar, que eu sempre fico na minha cabeça martelando, lembrando, né, que ele fala, tu ainda nem fez, como é que tu tá falando que não vai dar certo? Legal. Então mete a cara e faz. Maravilhoso. E isso fica na minha cabeça, né? Toda vez quando eu fico com medo de alguma coisa, né, medo de fazer alguma coisa, eu fico... Mas tu ainda nem fez, como é que tu tá falando que não vai dar certo? Eu vou lá e meto a cara e faço. Que legal. Ai, o brabo, o Ramon. Eu amo. Gente boa demais. Gente, assim, pra finalizar, eu quero deixar mais um recado aqui do meu grupo. Grupo Pond, Robert, que é dono, proprietário do Grupo Pond. Esse grupo incrível que presta serviços com a gente, né? Faz essas parcerias já há mais de 8 anos. Tem todos os equipamentos que vocês imaginarem, tanto a parte de originais, quanto a parte de similares, mangueira, peças, todas as marcas. Manutenção de autoclave, de cadeira, de mangueira. Você conversa muito com o Robert? Meu amigão. Amigão, né? Brother! Mas, assim, o Grupo Pond, eles têm muita responsabilidade, né? Porque são equipamentos caros, então a gente realmente tem que dar na mão de pessoas que a gente realmente confia. E eu gosto muito do Grupo Pond por conta disso, dessa diversidade de material e também pela questão de responsabilidade, né? De devolver o equipamento. Olha, Vanessa, deu certo. Vanessa, daqui não tem como, a gente vai precisar fazer a troca. Essa transparência faz com que a gente continue juntamente com eles. Então, quem precisar de manutenção de equipamentos odontológicos, pode confiar. Autoclave, raio-x, cadeira, estofamento, pintura, toda essa parte, as nossas clínicas indicam o Grupo Pond, viu? Fica a dica aí pra vocês, tá? Gostou? Amei. Tava com medo, confesso. Nervosa. É mesmo, mas, gente, foi um episódio muito leve, muito tranquilo, muito gostoso. Realmente, aqui nos bastidores, a gente tem um friozinho na barriga, né Thaís? É normal, senão a gente não ia ser quem a gente realmente é. Mas eu quero agradecer você pela sua participação, por ter tomado essa coragem de ter vindo aqui. Eu acho que a frase do Brabo realmente deve ter sido para esses momentos, aqui, né? Vai lá, faz, pra você ver como é, mas dá um friozinho na barriga mesmo e é super normal. Mas agradecer de coração pela confiança, por eu ser sua inspiração, por eu acreditar no seu talento, no seu trabalho, né? Porque você é uma pessoa incrível, muito, muito, muito grande. Eu tenho certeza que vai alcançar grandes voos ainda. É só o início de carreira, por mais que seja 7 anos dentro da nossa empresa, mas eu tenho certeza aí que é uma vida toda aí pela frente de sucesso, de prosperidade, porque você é uma pessoa dedicada em tudo que você faz. Deve ser como mãe também dentro de casa, deve ser. Eu já vi umas postagens suas de comida, umas comidas boas. Eu falei, gente do céu, o Coco Bambu tá perdendo aqui, porque, como assim? Arroz internacional que você já feito? Sim. Meu Deus do céu, gente, essa mulher é muito talentosa. Então, só te agradecer mesmo, Thaís, pelos desafios e, inclusive, estar aqui junto com a gente, compartilhando um pouco da sua história. Obrigada, doutora. Gente, fica aqui, então, o meu convite para seguir a gente também nas redes sociais. Grupo Dentistas do Norte, tá bom? Vai lá, @Dentistas do Norte. O meu @, que eu não falei, mas é o @DRA, doutora Vanessa.sec. E o seu, Thaís? Thaís Souza, Thaís com 2 I. Thaís Souza 20, eu acho.
Thaís Souza 20. Então é isso a nossa história. E se preparem para os próximos episódios também, que vai ter muito mais novidades, tá bom? Espero vocês nos próximos também. Beijo!